Você já sabe onde vai protestar no dia 7 contra a prisão política do ex-presidente Lula? Milhares de pessoas estão se organizando nas principais cidades do Brasil e do mundo para a jornada Lula Livre de 7 a 10 de abril. Em São Paulo, o grande ato da jornada Lula Livre está marcado aqui na região da Avenida Paulista. A concentração será no domingo, dia 7, às 14 horas, na Praça do Ciclista. Liderança dos partidos e dos movimentos sociais que defendem a libertação do ex-presidente Lula vão dar sua mensagem ao público. O presidente Lula é um preso político, ele está preso por defender os trabalhadores e as trabalhadoras. Portanto, nós estamos convocando no dia 7 atos no Brasil inteiro pela liberdade do presidente Lula. No Rio, as atividades começam no sábado. Às 13 horas tem o Futebol pela Democracia no Clube Politeama, com a presença de Chico Buarque e dos torcedores pela democracia. Para o dia 7, às 14 horas, está programado o Festival Democracia e Justiça na Orla de Copacabana. E no dia 8, às 18h30, haverá o lançamento do Comitê Lula Livre Rio na ABI. Em todas as regiões do país, os comitês Lula Livre estão se organizando para protestar contra a prisão injusta de Lula, que completa um ano no dia 7 de abril. Em Pernambuco, nós vamos construir um ato Lula Livre às 15 horas na Praça do Arsenal. Vamos também construir atos no interior. Vamos ter a vigília na cidade do Lula, em Caetés. Lula Livre! Lula Livre! Lula Livre! Lula Livre! E no dia 7, as mobilizações em Belém serão no bairro da Terra Firme. Lula Livre! Lula Livre! Venham para Brasília lutar por Lula Livre. Participe e venha com a gente, Lula Livre. Lula Livre! 10 de abril, Florianópolis, Lula Livre! Sábado, em Cuiabá, na Praça Alencastro, o ato em defesa da liberdade do Lula. Lula Livre! Venha com a gente, Lula Livre! No dia 5, na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, nós estaremos lá, num ato político, marchando por Lula Livre. Lula Livre! Você que mora aí no interior, junte os seus colegas, junte os movimentos, vá para o fórum da cidade e exigindo que o Poder Judiciário desse país crie vergonha e respeite a Constituição brasileira. Porque nós sabemos a injustiça que Lula está passando. Por isso a gente convoca todo mundo, todos os brasileiros a irem para as ruas nesse dia, gritar por democracia e por liberdade. Lula livre! Tudo que nós vivemos aqui naquele dia 7 de abril está presente nos nossos corações e nas nossas almas. A voz de Lula ecoa por essas ruas, ecoa pelo Brasil todo. Nós não descansaremos enquanto Lula não estiver de novo num caminhão de som aqui em frente ao sindicato, trazendo esperança a todo o povo brasileiro. Que eu vou de cabeça erguida e vou sair de peito estufado de lá, porque vou provar a minha inocência. Um abraço, companheiros! Lula Livre! Vai culminar em Curitiba, no dia 7, a caravana Lula Livre, que o PT organiza no Sul a partir de sexta-feira, levando lideranças e aliados a Porto Alegre e Florianópolis para denunciar a prisão política do ex-presidente. E tem mais. Metalúrgicos de São Bernardo virão em caravana para Curitiba, onde o 7 de abril está repleto de atividades em apoio à libertação de Lula. Logo cedo, às 6h30, os apoiadores se concentram no Terminal Boa Vista e às 7h40 saem em caminhada para a vigília Lula Livre. O bom dia ao presidente Lula está programado para as 9 horas. O ato político começa às 10 e o Boa Tarde Lula está marcado para as 2h30. Em seguida, haverá apresentação de grupos musicais da vigília e às 5h30, um ato interreligioso antecede o Boa Noite a Lula. Lula, guerreiro do povo brasileiro! A Jornada Mundial Lula Livre está mobilizando apoiadores do ex-presidente Lula na Europa, na América Latina e nos Estados Unidos. Amanhã há o encontro de apoiadores em Roma e no dia 5 é a vez de Montevidéu, no Uruguai. Dia 6 há atividades em Nova York e em Estocolmo, na Suécia. E ficou para o dia 7 a maioria das mobilizações na Europa. Madrid e Barcelona na Espanha, Munique e mais 5 cidades alemãs, além de Paris, Lisboa, Coimbra, Londres, Manchester, Genebra, Bolonha, Amsterdã, Copenhague e Viena.
O domingo ainda terá protestos contra a prisão política de Lula na Cidade do México, em Melbourne, na Austrália, e em St. Louis, nos Estados Unidos. Manifesto assinado por mais de 400 juristas brasileiros pede aos ministros da 5ª turma do STJ a liberdade do ex-presidente Lula. O documento destaca que Lula é vítima da injustiça e da violência praticada pelo Estado. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva precisa ser libertado. A grandiosidade política de Lula torna inexorável esse julgamento e a história não perdoará aqueles que, tendo responsabilidade política e jurídica, optaram por não se importar com suas próprias biografias, diz o manifesto. Então nem é verdade, propriamente, que Lula foi condenado em segundo grau. Segundo grau no sentido formal, mas não no sentido material. E a Constituição, depois de todas as constituições do pós-guerra, não determinam apenas regras formais para o processo, determinam regras materiais, valores morais, princípios e direitos que devem ser garantidos ao réu. Protestos em 31 de março homenagearam os homens e as mulheres que lutaram contra a ditadura militar no Brasil. A decisão do presidente Jair Bolsonaro de estimular a celebração do golpe de 64 indignou muita gente. Com faixas que traziam mensagens como ditadura nunca mais e usando luto, manifestantes fizeram caminhada em São Paulo e também em outras cidades do país. É hora de unir esforços pela democracia e defender os nossos direitos que estão sendo ameaçados. A Jornada Lula Livre e o 1º de Maio unificado fazem parte da mesma luta. Lutar por Lula livre é também lutar pela soberania nacional, pela liberdade democrática e pelos direitos sociais. Por isso, seguimos juntos contra a reforma da Previdência e com Lula livre. Lula livre! Lula livre!